Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 11 de fevereiro, sábado, hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Uma história muito linda. Eu tive a graça de estar em Lourdes, né? E poder conhecer aquele lugar santo, aquele pedaço do céu. Quantas graças derramadas, quantos milagres, quanta bênção aquele povo e todos aqueles que visitam aquele lugar recebem, experimentam pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Então, peçamos hoje também a sua intercessão, né? Peçamos hoje a sua intercessão, sobretudo sobre todos os doentes, os enfermos. Quantos milagres acontecem naquele lugar, né? Que Nossa Senhora de Lourdes interceda por todos nós e, de modo especial, por todos os doentes, por todos os enfermos. Aproveito já para pedir a você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Você que acompanha pelo Instagram, então siga aí a minha página no Instagram, tá bom? Curta, compartilha, comenta, tá ok? Vamos para o Evangelho? O Evangelho de hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10, que diz assim: Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, dia de Nossa Senhora de Lourdes, rezamos por todos os enfermos. E no evangelho de hoje, né, bastante conhecido, multiplicação dos pães, Jesus que aqui faz o milagre da multiplicação dos pães. E uma das coisas que nos chama muita atenção nesse evangelho de hoje é porque aqui nós estamos na segunda narrativa do milagre da multiplicação dos pães. Mas na outra narrativa da multiplicação dos pães, interessante é porque quem percebe que o pessoal está desfalecido, não tem o que comer, são os discípulos. Os discípulos percebem e falam para Jesus. E nesse evangelho de hoje, é Jesus que percebe. É Jesus que chega para os discípulos e diz: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Meu povo, Jesus percebe as nossas necessidades. Jesus percebe as nossas dores. Jesus percebe o nosso sofrimento. Ele vê. Às vezes nós somos tentados a pensar que Jesus não nos vê, Jesus não está olhando, e parece que quanto mais a gente sofre, quanto maior o sofrimento, parece que nós vamos deixando de acreditar ainda mais que o Senhor olha para nós. Quando na verdade o Senhor vê, e mais do que vê, porque não basta ver, né? Não basta ver. Ele vê e tem compaixão. Ele se compadece, ele
padece com, ou seja, ele sofre o nosso sofrimento. Olha que bonito. Ter compaixão é isso. Não basta olhar. Lembra da parábola do bom samaritano? Algumas pessoas que passavam por ali, o sacerdote, o levita, passaram por ali, viram, mas foram indiferentes. E Deus, nosso Senhor, ele não é indiferente. Ele não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento. A gente pode lembrar aqui lá do que aconteceu no Egito, né? A escravidão do Egito, quando o Senhor chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo e vou descer para libertá-lo. Deus vê. Mas quando Deus vê, tenha certeza, ele age, ele faz acontecer, ele intervém. Veja como esta é uma palavra de esperança para mim e para você, meu povo. Deus que vê é o Deus que age. Olha só, o Deus que vê é o Deus que age, ou o Deus que faz. Uma bela frase para você colocar aí nos seus stories, nas suas redes sociais, no seu status. O Deus que vê é o Deus que faz, é o Deus que age, né? É o Deus que age. Então Jesus, ele pergunta, inclusive, quantos pães vocês têm aí? Eles responderam 7. Jesus pegou e deu graças. Aqui tem, nas palavras de Jesus, tem todo o rito da Eucaristia, né? Tem todo o ritual da Santíssima Eucaristia. Jesus pega os 7 pães, dá graças, parte e dá aos discípulos para que estes distribuam entre o povo. Então, o gesto da Eucaristia, né? Eucaristia que é ação de graças. O pão eucarístico. O pão que é Jesus, que sacia a nossa fome, que nos sacia, que nos deixa preenchidos de toda sorte de bênção de graça, porque é Ele mesmo, é Jesus. Por isso a importância da Santa Missa também. A Santa Missa é uma necessidade nossa, é uma necessidade da nossa alma, da nossa existência humana. O que seria de nós sem a Eucaristia? E seria tão bom se todo católico compreendesse a sua necessidade da Santíssima Eucaristia, né? A gente vê em tantos lugares as igrejas sendo esvaziadas porque o pessoal prefere ficar em casa. Porque muita gente já esfriou na fé. E o pior, já não sente a necessidade de se saciar com o pão eucarístico, que é o Cristo, que é nosso Senhor. Então veja, Jesus que sacia a multidão com pão material, que se preocupa com a nossa existência, com as nossas necessidades básicas, mas sobretudo com o nosso espiritual. E ele se dá a nós como alimento. É ele que nos sacia. E faz isso por compaixão. Compaixão. Que o Senhor nos faça entender o grande mistério. Claro, é um mistério que cada vez que a gente busca, se aprofunda, mais a gente fica, mais a gente ama e mais a gente precisa conhecer. Porque é um mistério que foge à nossa razão. Não significa que não compreendamos nada a respeito. Não, não é isso. Compreendemos, mas um mistério que precisa ser aprofundado cada vez mais. Precisamos mergulhar cada vez mais no mistério eucarístico. Que possamos pedir ao Senhor essa graça da compreensão da Santíssima Eucaristia. Que possamos amar a Eucaristia. Que possamos amar a Santa Missa. É na missa que o Senhor nos sacia. É na missa que o Senhor se dá inteiramente a nós. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Que Deus abençoe você pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.